às vezes é tempo de preparação para celebrarmos o Natal de Jesus. Que o culto seja especial para todas e todos. Muito obrigada. Deixa eu chegou, venham todos ter uma bela vamos acender. Nós nos anunciamos o tempo santo, erguei a Deus o vosso canto. pelos teus
virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um topo, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá, somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, com todos nós. A leitura do Evangelho e base para a pregação de hoje encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 11. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram de seus pecados. E não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada ao fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Misericordioso Deus, sede conosco para que ouçamos e pratiquemos a Tua palavra. Amém. Estimada comunidade, eu gostaria de dizer em primeiro lugar a minha gratidão pelo convite que a pastora Sheila me fez e acabou me convencendo, então vir hoje fazer a pregação neste culto na comunidade das São Lucas. Uma comunidade que é bastante conhecida na ISLB por suas muitas iniciativas, a diversidade delas, não por último pela casa de passagem que tem acolhido tanta gente que vem do interior e necessidade. Eu mesmo, não morando muito longe, mas sofri uma cirurgia há 4 anos atrás na Santa Casa, também recebi aqui a visita da Pastoral do Cuidado. Algo muito importante quando a gente atravessa momentos de preocupação. O texto de hoje que nós ouvimos do
Evangelho de Mateus, à primeira vista talvez seja um pouco assustador. Afinal, ele fala do machado que vai cortar o tronco que não está mais dando frutos. Chama os saduceus e os fariseus de cobras venenosas, faz ameaças. Então parece que esse texto não caberia bem no segundo domingo de Advento. Mas se olharmos mais de perto, nós vamos ver que o texto, acima de tudo, é consolador. Sim, é consolador. Ele nos promete nada menos do que o reino de Deus, com toda a sua perfeição, em que todas as agruras e todos os defeitos, todas as falhas, todos os pecados, tudo ficará para trás. Mas o reino de Deus nos é prometido. E nós nos encontramos, segundo domingo de Advento, há pouco acendemos 2 velas, tem mais 2 ainda à frente, antes da chegada do menino Jesus, que vamos celebrar no Natal. É um acontecimento excepcional aquele que vai ser festejado no Natal, a vinda do menino Jesus. Mas o momento de espera também já é um momento de antecipação, de alegria. Claro, a culminância será só no Natal, mas a gente já está na ansiedade e na preparação para aquele momento tão importante. E assim estamos no segundo domingo de Advento. E aí vemos o primeiro ponto, porque esse texto é o texto previsto, não é uma escolha individual do pastor, da pastora, ele é previsto na ordem litúrgica da igreja para esse domingo. Por que esse texto então foi escolhido para o segundo domingo de Advento? Porque ele fala de preparar o caminho. Preparar o caminho. É isso que estamos fazendo, preparando o caminho. Também com o nosso canto, vamos ter depois um concerto de música natalina, tudo na preparação para aquele momento. Mas a culminância virá depois. E veio assim na preparação, a associação, que claro que como pai de família experimentei, e certamente a grande maioria de vocês também já experimentou, quando se espera a vinda de um filho, de uma filha, a alegria já se antecipa, mesmo que talvez um pouquinho misturada com preocupação. Será que tudo está andando bem, assim por diante? A grande alegria virá no dia do nascimento. Mas aquele preparo, aquele caminhar em direção ao grande momento, já é um momento de antecipação e de alegria e ao mesmo tempo de preparo para aquele grande momento. Então nós nos encontramos nesse processo de caminhada para com o dia de Natal, já com toda essa expectativa. Talvez o calendário eclesiástico e o calendário civil não combinem lá tão bem assim. Nós estamos já no início do novo ano eclesiástico. O primeiro domingo de Advento ele começa e vai se estender até antes do novo domingo de Advento do ano que vem. Então nós estamos já no começo do ano. Mas no âmbito civil nós estamos ainda naquela correria de um ano que transcorreu e ainda temos que fazer mais isso e mais aquilo, né? E vamos procurar ainda resolver as coisas que ficaram para trás, porque quando chegarmos no Natal nós teremos feito todas essas coisas. Então é um momento nos calendários civil também de muita tribulação, correria, preocupação, acorrência aos shoppings, né? Porque a gente tem que preparar também os presentes que vai dar para as pessoas que nos são queridas, assim por diante. E o calendário do ano eclesiástico em si convoca para o momento de mais calma, de preparo, de ir em direção ao Natal. E os cultos, como estamos celebrando hoje, certamente são daqueles momentos em que a gente pode mais calmamente, num relax, meditar sobre o caminho que estamos trilhando.
Com João Batista, precursor, anunciador do Salvador que viria, João Batista prepara o caminho. E de onde ele faz isso? Ele foi para o deserto. Provavelmente o último lugar que nós imaginaríamos que seria o correto, o bom, o atrativo para proclamar a vinda do Reino de Deus, o deserto. Não o templo de Jerusalém, o majestoso templo de Jerusalém, a capital. Não, ali no interior, no deserto. Ali ele proclama a mensagem da vinda do Reino de Deus e o proclama através do chamamento ao arrependimento. Nós sabemos que todas nós somos também pessoas pecadoras, mesmo que nos empenhemos para praticar o bem, muitas vezes deixamos de praticá-lo. Muitas vezes cometemos infrações, pequenas ou maiores, não faz diferença para Deus. É uma falha no projeto do reino de Deus que não contempla a realidade de pecados, mas quer curar tudo. Os textos paralelos dos outros evangelhos, de Marcos e de Lucas, a esse texto que nós lemos de João Batista, falam explicitamente: arrependei-vos e recebei o perdão. Mateus aqui até nem menciona o perdão, mas ele já menciona logo o reino de Deus completo, como herança então para quem se arrepende. E o deserto, esse último lugar, sim. Gostaria de compartilhar com vocês que eu tive a alegria e a grande emoção de, no ano 2002, ter estado na Terra Santa, em Israel, território palestino. Tínhamos uma reunião do Conselho da Federação Luterana Mundial, do qual eu fazia parte. Tivemos culto de abertura na Igreja Luterana em Jerusalém Oriental, que em si, pela tradição, é habitada mais por palestinos do que por israelenses. Depois, a nossa reunião era em Belém, já no território palestino, mas bem perto do muro que hoje separa israelenses e palestinos. E depois da reunião, nós também tivemos a oportunidade de algum turismo naquilo. E isso estava associado com muitos sentimentos de nossa própria fé, de trilhar pelo caminho ali que Jesus carregou a sua cruz em direção ao Gálgota, onde foi crucificado. Tive também ao norte do lago de Genezaré, no morro a colina das bem-aventuranças, onde Jesus proclamou o Sermão do Monte. Pude me assentar ali e meditar sobre as palavras de Jesus, olhando o lago de Genezaré, onde os apóstolos, que eram pescadores, pescavam seus peixes. Tudo momentos de muita emoção. Nós também passamos pelo deserto. João Batista ainda tinha um rio Jordão que corria as suas águas. Claro que não era nenhum rio Amazonas, também não era rio Guaíba, menos do que o rio dos Sinos, assim, mas tinha um rio ali onde ele batizava as pessoas que então vinham para confessar o seu arrependimento, receber o perdão e então serem batizados. Hoje, infelizmente, isso está muito mais precário. Atravessamos região desértica ali, olhando o deserto. Não podemos ir até o lugar onde Jesus foi batizado e onde João Batista batizava, porque esse agora está cercado nessas constelações políticas, cercado e não dava acesso. Só lá no alto, junto ao lago de Genezaré, ali Israel organizou um trechinho do Rio Jordão e botou lá uma área batismal.
E há pessoas também do Brasil, de toda parte do mundo, que vão para lá porque querem ser batizados no Rio Jordão, onde o próprio Jesus foi batizado. Mas já não é mais o lugar. Quando nós atravessamos, antes de chegar, atravessamos pelo deserto do Rio Jordão, o guia teve que nos chamar a atenção de que estávamos atravessando o Rio Jordão. Era uma simples canaleta onde passava um filete de água. E sabemos hoje que o Mar Morto, aonde o Rio Jordão flui, está descendo e descendo, e já, embora já localizado a centenas de metros abaixo do nível do mar. Mas lá no alto, na saída do Lago de Genezaré, porque o Rio Jordão vem lá da Síria, atravessa o Lago de Genezaré e depois passa de novo, e aí vai em direção ao Mar Morto. Lá tem esse lugar preparado de batismo. Mas por que ali o rio tem uma largura, não tão grande assim, mas uns 30 metros de largura, e depois lá embaixo é apenas um filete? Porque com a precariedade da falta de água, Israel colocou uma represa uns 200 metros abaixo daquele lugar batismal. E nos períodos de seca, falta de chuva, só sai um filete para a área que é habitada pelos palestinos. Então as sensações foram mistas, de recordação dos tempos de Jesus e de João Batista no deserto, e ao mesmo tempo uma angústia pelos conflitos que assolam o mundo de hoje e atualmente com grande intensidade naquela mesma região por onde Jesus andou e por onde perambulou e pregou João Batista. Bom, a mensagem dele é simples, de João Batista: arrependei-vos, arrependei-vos, apenas isso, e receberão o reino de Deus. Claro que o perdão, a cada culto, em verdade, nós proclamamos, confessamos nossa fé e nós ouvimos a proclamação da graça. Talvez se torne algo um pouco rotineiro, mas é a expressão daquilo que deve estar na essência da nossa própria vida. O arrepender-se, o renovar-se, o acolher a graça de Deus, o encaminhar-se em direção ao Filho do Pai, ao reino de Deus, nessa preparação. E saduceus e fariseus também vieram ali para João Batista. Eram correntes religiosas no mundo do judaísmo naquele tempo, privilegiadas em muitos sentidos, mas também foram a procurar João Batista, ele no deserto e as pessoas indo para o deserto para ouvir a proclamação. Mas João Batista identificou que havia algum problema nessas pessoas. Elas se consideravam superiores às demais. Nós somos descendentes de Abraão. Aí João Batista tem que dizer: não é a ascendência de vocês que vai decidir. Deus pode suscitar descendentes das pedras aqui, descendentes de Abraão. Mas arrependei-vos. Isso é o que preciso fazer. Isso é o que preciso fazer. E assim como nós temos a cada culto essa confissão de pecados e a proclamação da graça, o reformador Lutero, quando escreveu as 95 teses famosas dele, na primeira tese, ele escreveu: quando nosso Senhor, porque Jesus depois também chamou ao arrependimento, quando nosso Senhor disse arrependei-vos, ele quis que toda a nossa vida fosse uma vida de arrependimento. Então não é um ato único. Pode haver algum momento especial na nossa vida em que algum pecado que tenhamos cometido nos pese sobremaneira e queremos nos livrar dele, e nos recordamos então do alívio dado pela graça de Deus. Mas em verdade também é algo que deve perpassar toda a vida inteira, um caminhar no arrependimento em direção ao reino de Deus. Aí então há a perspectiva de uma nova vida também, uma nova vida. Quando vier aquele, diz João Batista, aquele que é maior do que eu,
eu nem posso carregar as sandálias, ou o texto paralelo diz, eu não posso desatar as alças da sandália, que era uma atividade dada na época aos escravos, diante de seus senhores. E João Batista diz, eu não sou digno nem disto, diante de Jesus. E Jesus então diz, ou João Batista diz, quando ele vier, ele batizará no Espírito Santo, o fogo ele separará então o trigo da palha, e acolherá e colocará no seu depósito, no reino de Deus, no seu depósito, o trigo. Os textos que acompanharam o nosso culto no dia de hoje nos dão ainda outras dimensões desse caminhar, porque eles nos falam, no profeta Isaías, que nós até cantamos o texto da cepa brotou a rama, a nova vida que surge, que nasce e que faz com que as relações humanas em geral se transformem. Então não é somente alguma coisa individual, mas ao nos arrependermos e mudarmos a nossa própria vida, mudam também as nossas relações, começa no nosso ambiente familiar, entre nossos amigos, no nosso lugar de trabalho, mas se estende para a sociedade. E os textos falam então de governantes que governarão com justiça, ajudarão os necessitados, aos pobres, castigarão os que oprimem. Então tudo isso alterará. E os salmos então ainda falam, e também o profeta Isaías, de que toda a criação se renovará, toda ela. Então o reino de Deus tem uma alteração plena. E nós ouvimos na leitura do Evangelho do profeta Isaías, essa expressão de expectativa para o futuro, que achamos que é impossível, mas que em Deus será possível, que lobos e ovelhas viverão em paz, leopardos e cabritinhos descansarão juntos, bezerros e leões comerão uns com os outros, e crianças pequenas os guiarão, crianças pequenas guiando leões. Vacas e ursos pastarão juntos, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois. E ainda mais, criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas. Isaías ainda acrescenta, radicalismo, mesmo que enfiem a mão nas suas covas. Assim é o reino de Deus, essa é a expectativa, esse é o caminho que nós estamos trilhando também na época do Advento, em direção ao Natal. E quando o menino Jesus nascer, nós sabemos, é aquele rei prometido que estará nascendo lá naquela manjedoura. Aliás, também isso foi uma coisa que eu vi na Terra Santa em Belém, tem a igreja da Natividade. Para entrar naquela igreja da Natividade, tem uma porta bem baixa, e para a gente entrar a gente tem que se abaixar, porque então a interpretação, isso é um sinal da humildade que temos que ter quando nós vamos em direção à manjedoura do menino Jesus. Nessa expectativa, nesta caminhada, nós nos encontramos no dia de hoje, 2 velas acesas, 2 ainda virão, e aí festejaremos o nascimento do menino Jesus. Amém. Deus chamou e nos achegamos a Ti em oração. Tu nos ensinas e nos conduzes para que possamos nos preparar para a celebração do Natal de Jesus. Faz parte também desse preparativo estarmos ao lado das pessoas que sofrem e que precisam de apoio
ó Deus, cada uma. Que nosso coração possa brotar gratidão por termos convivido com ela, aprendido com ela, que nossa admiração se torne atitude de vida naquilo que ela nos legou. Fortalece em todas e todos nós a certeza de que tu estás conosco todos os dias e que nos cuidas até o dia da ressurreição. Trazemos a ti também outros corações que sofrem pela perda de pessoas, pedindo por teu consolo. Assim, ó Deus, intercedemos ainda por todas as crianças e jovens deste final de ano que cansados, com profs que atuaram o ano inteiro nas escolas e em outros espaços acadêmicos, vão chegando ao final de um ano intenso. Desejam ainda ver um bom resultado do seu trabalho e aguardam o momento de descanso. Lembramos a ti, ó Deus, das pessoas adoentadas, sempre com elas, daquelas que aguardam o resultado de exames, daquelas que irão passar por cirurgia, daquelas que cuidam, da nossa pastoral do cuidado, da pastoral do Moinhos de Vento. Acompanha, Deus, todas essas pessoas. Acompanha também as decisões políticas em nosso país, especialmente nestes 16 dias de ativismo contra o feminicídio, movimento internacional. Se tu conosco, comunidades cristãs, que nós possamos dar o nosso testemunho de que cada vida de menina e de mulher tem o mesmo valor que outras vidas. Que nós também possamos ser defensoras e defensoras da vida na luta contra a violência. Acompanha-nos, ó Deus, no movimento ecumênico e religioso. Ajuda-nos a prepararmos, arrependendo-nos daquilo que não está de acordo com a tua vontade e vivendo uma vida coerente, pois tu estás entre nós e tu és a nossa esperança. Assim nós oramos em conjunto, como Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
Maria, que no ventre traz Jesus, é bendita entre as mulheres, quanta graça e tanta luz. Entre os braços de Maria, repousa pequenino ser, Jesus, um bebezinho lindo, menino acaba de nascer. É Deus em forma de criança, tão frágil seu adormecer. E nessa noite Entre os braços de Maria, repousa um pequenino ser. Jesus, um bebezinho lindo, menino acaba de nascer. É Deus em forma de criança, tão frágil seu adormecer. Um lindo novo ano marca talvez um transplante, hein? Bênçãos divinas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão em paz e sirvam ao Senhor com alegria.